Fala galera, Leandro Aguiari na área. Eu sei que eu tô escuro, né? Eu tô gravando aqui no pôr do sol. E eu uso muito desse efeito, né? Você gravar contra a luz, aí eu fico tudo com esse black. Mas na verdade tem um motivo de eu estar nesse contra a luz, eu vou te explicar um pouco nesse vídeo, ok? Qual será a importância de você contar uma boa história? Vocês estão vendo nesse canal que eu falo muito sobre storytelling e sobre a importância de você, tudo que você for fazer, você contar histórias quando você for fazer. E isso muda completamente o jogo. Por quê? Porque o ser humano é o seguinte, eu já falei que a gente não gosta de dados, ok? Dados é uma coisa que a gente repele. A gente observa, mas a gente não gosta de ouvir dados. Ou muitos dados, né? A gente gosta de ouvir opinião. Opinião é legal, a gente gosta de ouvir opinião. Só que opinião a gente ouve e depois esquece. Opinião não é algo que fica cravado na nossa memória. Porém, histórias é algo que a gente não esquece nunca mais. E quando você conta uma história, você consegue automaticamente, desde que você aprenda a contar histórias, você consegue automaticamente fazer o quê? Gerar uma conexão emocional com quem está te ouvindo. Isso pode acontecer na sua comunicação com seus amigos, isso pode acontecer na sua comunicação com a sua esposa, com a sua família, isso pode acontecer na sua comunicação numa reunião de trabalho para fechar um negócio, isso pode acontecer numa palestra, isso pode acontecer da forma que você quiser. Mas quando você conta uma história, você muda o nível de relacionamento para um nível de relacionamento que as pessoas nunca mais vão esquecer. E tem uma grande vantagem da história, né? Quando você vai contar uma história, principalmente em vídeo, você tem duas opções. Uma é você tentar refletir um pouco daquela história com imagens. Então você faz cenas que representem aquelas histórias. Essas cenas, elas podem ser diretas, que é, por exemplo, eu estava tomando um café e você mostra a pessoa tomando um café, uma cena direta. Ou indireta. Eu estava tomando café e você mostra, de repente, a pessoa, sei lá, mexendo no grão do café ou, de repente, nem com café nenhum. Ela pode estar de costas, como nesse pôr do sol, olhando os pôr do sol, falar que estava tomando café. É indireto. Você está representando com alguma imagem para refletir o sentimento que você quer expressar naquele momento. E o que acontece? Quando você tem uma história por detrás, você ativa, né, a imaginação da pessoa. Principalmente quando essa história não tem imagem nenhuma mostrando. Por exemplo, vou contar uma história para vocês. Eu nasci em Itaquera, e lá em Itaquera eu estudava numa escola particular, que chamava Castelo. E era uma escola que meu pai me colocou, mas ele não tinha condição de me pagar uma escola particular. E aí o que acontecia? Ele atrasava, os anos que eu estudei lá, da sexta até o terceiro colegial, foram pagos todos com atraso, sempre com muito atraso. E o que aconteceu? O que a escola fazia para culpar os alunos? Ela fazia o seguinte, ela não subia a prova do aluno que não tinha pago. E aí o aluno passava o constrangimento de, a minha prova não veio. Então desce lá na secretaria. Você era obrigado a descer, você perdia de 10 a 15 minutos de aula e o que acontecia? Você passava pelo constrangimento. Era a forma da escola de cobrar o pai. Terrível, né? Eu passei por isso, sexta, sétima, oitava, 6 anos, né? E o que acontece? Eu acabei de te contar uma história. E nessa história eu te contei uma situação de dor, uma situação negativa, né? Como eu venho falando desde o começo. E por ter essa situação negativa, automaticamente, isso conecta com vocês, porque isso é vida real, entendeu? Isso não é um jogo de mundo de ilusões, é uma vida real, a gente está falando de realidade. Vocês também passam por coisas negativas, dores, e isso nos conecta, entendeu? Então, quando eu começo a história, geralmente, se você quiser começar uma história que realmente fixe na cabeça das pessoas, tente começar pela dor. Faz uma apresentação leve de quem você é, apresentação leve de quem você é e já entra na dor. Porque quando você entra na dor, isso mostra muito o seu porquê, né? Porque como eu tenho falado aqui, né? O protagonista mostra quem ele é, ele se revela quando ele está sob pressão. Então a dor faz muito o personagem se revelar e você se revela muito quem você é na dor, no momento de dor. Então o que acontece? Conforme eu contei essa história para você, você já começou a imaginar a escola, a carteira, né? Eu chamo isso de 0P, né? Eu não te dei nenhum frame para você pensar. Então o que acontece? Você está aí, ó, imaginando a escola, a carteira,
o constrangimento. E aí, naturalmente, dificilmente você vai esquecer essa história. Pode ser que eu te encontre qualquer dia aí num desses eventos, qualquer loucura que a gente se encontre, e você vai falar, pô, o Leandro, aquela história que você me contou, Lê, pô, identifiquei muito. E é uma história real, uma história verdadeira. Então, o grande segredo de tudo que você for fazer é contar histórias. Você pode contar histórias nos seus scripts de vendas, você pode contar história para vender produtos, você pode contar história para conseguir até uma namorada, você pode contar história para você conseguir o que você quiser. História é a grande trunfo, é a grande carta na manga que você deve saber usar. E a minha intenção com esse canal Takes é fazer você aprender a usar essa tão famosa palavra, né, que é a história, mas que a gente acaba deixando de lado, achando que não tem tanto valor assim. Esse foi o Take de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu comentário aqui abaixo, se inscreva nesse canal. Galera do Snap, põe o nosso código secreto aqui, para a gente continuar conectado, sabendo quem está vindo do Snap, quem está vindo do YouTube. Me ajudem a compartilhar esse canal, essa mensagem, para a gente chegar ao máximo de pessoas possível, para a gente chegar no maior número de pessoas possível. E aqui embaixo tem um link que você pode clicar, cadastrar o seu e-mail para você receber diretamente no seu e-mail mais dicas do estado da arte e do Human Storytelling, ok? Tamo junto, vamos voar, um grande abraço e até o próximo Take!